Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem que eu e o Paulo Gala estamos aí numa cruzada para demolir o YouTubenomics, que é aquela tendência, né, da interpretação da economia no Brasil, exclusivamente verificada na internet brasileira, que ainda tenta fazer sobreviver uma certa corrente de pensamento que no mundo está naufragando, naufragando, e não é exagero da minha parte. Recentemente saiu um paper do FMI, sim, do Fundo Monetário Internacional, que já não é o primeiro em que eles admitem o retorno das políticas industriais como condição necessária para o novo momento econômico do mundo. Simplesmente porque, depois de 30 anos gloriosos do capitalismo, lá no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, todo ele baseado em políticas keynesianas, o mundo realmente viveu uma onda de predomínio do pensamento baseado no monetarismo de Chicago, baseado no monetarismo lá do Milton Friedman, né, que veio a se chamar vulgarmente de neoliberalismo. Ocorre que alguns eventos históricos recentes jogaram por terra essa hegemonia do neoliberalismo, do monetarismo de Chicago. E hoje, até o FMI reconhece, nós estamos sob uma nova ordem. E os governos, logicamente, estão todos respondendo a essa nova ordem. Governo norte-americano, governo francês, governo alemão, governo chinês, para não falar, claro, da China, da Coreia, né, e o Japão também. E aqui na América Latina nós estamos aí com essa nossa confusão permanente, né? Então, o nosso papel aqui de demolir o YouTubenomics é também dizer, olha só, ele já está demolido no resto do mundo. E aí eu passo a palavra para o Paulo para dizer, Paulo, o FMI já admitiu, os governos dos países centrais já admitiram, né? O que falta para a gente admitir que acabou essa história do monetarismo, do livre mercado, do livre comércio, né? Já era. E o que falta para admitir no Brasil que nós precisamos sim voltar a fazer política industrial, nós precisamos sim voltar a fazer investimento público e todo um rol de políticas que antigamente eram absolutamente consensuais e hoje, né, viraram aqui coisas exóticas. Obrigado, a palavra é sua. Tudo bom, Fausto? Prazer falar com você, com todo mundo. Bom, primeiro registrar aqui que eu não imaginava na minha vida que ia acontecer isso, né? De eu ficar lendo papers do FMI falando sobre política industrial, sobre a volta da política industrial, né? Eu cresci como economista nos anos 90, ouvindo dizer que a política industrial estava morta, né? Aliás, o lema do Pedro Malan, nosso ministro da Economia na época, era que a melhor política industrial é não ter política industrial, que é uma frase famosa do Gary Becker, né? Um dos sacerdotes de Chicago, né? Ocorre que os Cavaleiros do Apocalipse destruíram o neoliberalismo, né? Quais são os Cavaleiros do Apocalipse? Primeiro, a grande crise de 2008, depois a ascensão da China e, por fim, a pandemia do Covid. Então, esses três eventos obrigaram, por assim dizer, os países ricos a retomar políticas industriais, a retomar políticas keynesianas, políticas de inovação, políticas de compras de governo, políticas de financiamento público, até mesmo fortalecimento de bancos públicos, né? Porque eles se deram conta dos problemas que eles estavam enfrentando na pandemia, na crise de 2008, e principalmente da rivalidade em relação à China. Então, há uma sequência de papers do FMI que reconhece a falência do neoliberalismo. Tem um paper muito famoso, acho que em 2015, cujo título acho que Was Neoliberalism Oversold? Alguma coisa assim nessa direção, de que falava que a crença do neoliberalismo tinha sido exagerada. Veja, papers do FMI, não estamos falando de papers de alguma revista comunista, nada do gênero, estamos falando do centro de pensamento de Washington, né? Depois eles fizeram aquele outro paper também, que acho que a gente comentou aqui no canal já, que é o The Policy That Shall Not Be Named, né? A política cujo nome não pode ser pronunciado, em homenagem ao Voldemort. Opa, pronunciei o nome dele, né? Do Harry Potter, que é a política industrial. E agora, mais recentemente, saiu um último paper falando da retomada, da volta da política industrial, também do FMI, né? A coisa ficou tão, vamos dizer assim, na cara, né? Que não tem como a FMI negar isso, não tem como uma pessoa ser um economista minimamente sério, um cientista minimamente sério e negar a importância dessas políticas e do que está sendo feito hoje no mundo, porque a Europa faz isso, os Estados Unidos fazem isso, a Ásia e a China fazem isso, como você também tem analisado e tem mostrado aqui no seu canal, né? Então, eu acho que é importante colocar esse contexto histórico e até explicar um pouquinho, Fausto, porque tem uma diferença entre políticas keynesianas e políticas industriais, né? Acho que é legal explicar para as pessoas isso, porque as políticas keynesianas, elas dizem mais respeito à chamada estabilidade macroeconômica, ou políticas contracíclicas, né? Qual é a ideia? Quando a economia cai no buraco, o governo deve entrar fazendo investimento público, cortando taxa de juros,
Não é bem os anos 30 que a gente discutiu aqui já do New Deal, por exemplo, né? Então a ideia de política keynesiana é recolocar a economia na sua plena capacidade produtiva, no pleno emprego. As políticas industriais, elas vão mais embaixo, por assim dizer, o buraco é mais embaixo, né? Elas querem mexer com a estrutura produtiva do país, o governo ajudar a estrutura produtiva a se sofisticar e a inovar muitas vezes, né? E envolve outros tipos de medidas que não keynesianas, por exemplo, compras governamentais com direcionamento tecnológico, tarifas e subsídios, financiamento de bancos públicos, né? Tudo isso que você analisa maravilhosamente bem nesse seu curso recente que você fez da Mariana Mazzucato, do Estado Empreendedor, né? Que está fantástico, já fazendo a propaganda aqui do seu curso, para quem não conhece e não se matriculou ainda. Então, essas políticas industriais que estão muito em voga agora, né? Que a China está usando até não poder mais, a Coreia, o Japão, e são políticas que têm a ver com auxiliar as empresas e a estrutura produtiva a se sofisticarem, a avançarem, né? E são políticas públicas que reconhecem as assimetrias que existem no jogo da inovação tecnológica, da sofisticação tecnológica, tanto em países pobres, né, em que é muito difícil para empresas e empresários investirem em inovação e conquistarem mercados em países pobres, né? Você conhece isso melhor do que ninguém, porque há uma assimetria, né? Imagina um empreendedor brasileiro competindo com uma multinacional, né? É o que eu brinco do peso-pena lutando contra o Mike Tyson, né? Só que até mesmo nos países ricos, agora com medo da China, há muito investimento público e compras de governo, e subsídios, e tarifas, e financiamento público para desenvolvimento de fronteira tecnológica. A gente viu, por exemplo, no plano Biden, uma quantidade, né, inacreditável de medidas de política industrial, né, Fausto? Então, o mundo que a gente vive em 2021 é um mundo em que o próprio FMI é obrigado a admitir todas as pataquadas que ele passou mais de 20 anos defendendo, que acabou por destruir a América Latina. Eu acho que uma das grandes explicações do fracasso da América Latina foi ter acreditado no FMI, ter tirado nota 10 no consenso de Washington, né, enquanto que a Ásia não acreditou em nada disso. Agora, quando o Brasil vai acordar, Fausto, aí, que é a pergunta que você me fez, essa eu já não consigo responder. Essa daí é bem mais difícil responder, né? Eu acho que também quando o Brasil vai acordar não deixa de ser uma variável do nosso trabalho, né? Acaba sendo uma função daquilo que nós estamos fazendo, conscientizando pessoas, trazendo a informação e um pouco dessa visão que já está praticamente, né, tornada comum novamente no mundo inteiro e que aqui no Brasil ainda é bloqueada, né, pelos grandes detentores dos poderes de filtragem da informação, né, da grande mídia. Né? A grande mídia, quando trata de economia, exerce um poder de filtragem da informação. E o nosso trabalho é de vazar essa filtragem, né? Vazar, deixar fluir, né, a informação tal como ela acontece já no mundo contemporâneo. Quando você fala, por exemplo, de políticas industriais, a gente tem uma tendência natural, claro, por ser brasileiro, ser latino-americano, de analisar a política industrial a partir do ponto de vista de país periférico que depende de mudança estrutural para desenvolver. Mas, em geral, a gente esquece que as políticas industriais são um instrumento dos países hegemônicos, dos países centrais, né? E aí entra o mérito do trabalho da Mariana Mazzucato, que você citou que eu fiz o curso, realmente fiz, é o Estado Empreendedor em 5 aulas, que eu faço um resumo do livro, uma síntese do livro em 5 aulas, o grande mérito dela de apontar exatamente como, onde, com que dinheiro e por que meios os Estados Unidos da América sempre foram praticantes de política industrial, assim, à larga, e tiveram, naturalmente, o resultado que políticas como essas produzem, né? Ou seja, alcançaram fronteiras tecnológicas, deram saltos no desconhecido que geraram grandíssimos domínios tecnológicos que depois demorou anos para que alguém chegasse a concorrer com eles, e nisso tudo, são grandes vantagens que vai se expressando naquela gif animada clássica que o pessoal compartilha no WhatsApp de vez em quando, da corrida do PIB, né? Do PIB nominal, né? Quer dizer, do pós-guerra para cá, a barra líder, né, dos Estados Unidos sempre se manteve ali em crescimento e líder. Só agora é ameaçada por um país que faz exatamente aquilo que eles sempre fizeram, que é o caso da República Popular da China. O Reinert tem uma frase ótima no livro dele, né, que diz assim, o Eric Reinert, o Alexander Hamilton, lá no século XIX, deu a linha e ganhou o debate. Falou, tem que, né, dar uma banana para os ingleses e fazer política industrial aqui dentro. E aí, o Thomas Jefferson dizia o contrário, dizia que eles tinham que aderir ao livre comércio. E aí ele diz assim, os americanos, no seu pragmatismo sempre muito costumeiro, né,
usaram a ideia do Hamilton para consumo próprio e deixaram a ideia do Jefferson para exportação, porque muito convenientemente ele impediria o surgimento de concorrentes. Pomada para uso externo. Pomada para uso externo. Exatamente. Mas tem um tema aí, tem um tema de Brasil que acho que é importante a gente explorar, porque você perguntou especificamente do Brasil, e que tem a ver com essa discussão do FMI, que eu acho que é uma interpretação muito errada que se dá no Brasil para o nosso período desenvolvimentista que vai de 30 a 80, né? Também conhecido como o período de substituição de importações, que foi o período em que o Brasil fez muita política industrial, né? O período em que talvez o Brasil tenha um dos países do mundo que mais fez política industrial e que também mais cresceu, porque foi o período em que o Brasil ficou entre os 3 maiores crescimentos do mundo, né? Só que a leitura que se faz no Brasil dos liberais é que o Brasil não cresceu, o Brasil não se desenvolveu porque ele fez políticas industriais nessa época, porque ele fez uma política desenvolvimentista. Eu tive aulas já, Fausto, que me deram ânsia de vômito, assim, de tamanho absurdo que os professores falavam, que essa distorção colocada na economia brasileira durante 50 anos impediu o desenvolvimento do Brasil. Então é quase como se a gente tivesse feito sujeira durante 30 anos. Tem uma frase famosa do Gustavo Franco, nos anos 90, que é "We have to undo 50 years of stupidity", precisamos desconstruir 50 anos de estupidez para daí fazer o país avançar. Então, eu acho que é importante colocar essa interpretação, porque a leitura liberal que se faz é que foram todos os erros feitos de 30 a 80, eu sei que já está te dando ânsia de vômito, é normal, mas foram todos os erros cometidos de 30 a 80 que impediram o Brasil de se desenvolver. Porque se a gente tivesse deixado o Brasil livre, leve e solto, até com aquela ideia da República Velha, né, que muita gente tenta recolocar, o Brasil teria se desenvolvido tranquilamente, não fossem as políticas industriais, não fossem essas políticas de Estado e tudo mais. Então, é nessa chave de leitura que a gente está desde os 90. Então, os 90, 2010, 20, até agora faz 30 anos que a gente está tentando desmontar o que deu certo dos 30 aos 80. E essa, ao meu ver, é a grande explicação do nosso fracasso, porque a gente parou de fazer o que dava certo. Dos 30 aos 80 é o que dava certo, não o que dava errado, né? Só que no Brasil virou de ponta cabeça e parece que aquela sujeira lá foi o que não nos deixou, não nos levou ao desenvolvimento econômico, né? Quando claramente, na minha visão e na sua também, se não fosse aquele período de substituição de importações, o Brasil seria hoje uma África, uma Nigéria, talvez, no melhor das hipóteses, uma África do Sul, né, que são países que não têm praticamente parque industrial, tem uma desigualdade gigantesca e que são economias penduradas na agricultura e na mineração, extremamente pobres e desiguais. Para não dizer que o Brasil está voltando a ser isso, né, Fausto? Então, eu acho que é importante botar esse grande quadro de interpretação que existe no Brasil, porque muitos dos meus amigos economistas até hoje acreditam nisso e defendem essa ideia de que a gente errou tanto dos 30 aos 80, que isso foi o que acabou com o Brasil, né? Se criou uma economia ineficiente, improdutiva, com problemas alocativos, né? Porque eles têm uma visão daquela, vamos dizer assim, daquela inocência de mercado, em que você deixa tudo operar, deixa tudo funcionar e o desenvolvimento econômico brota. A sua careta tá maravilhosa, Fausto. Tá maravilhosa, cara. Mas, assim, parece tudo muito absurdo que eu tô falando, mas se você sentar num mestrado e num doutorado hoje de economia, é exatamente isso que eles vão te falar, que eu tô te falando, cara. É desesperador. Então é bom ver o FMI falando o contrário, pelo menos, né? Indigência. Não, indigência. Isso é de um nível, assim, de... Não, sério. Não, porque, porra, você sabe o que me deixa mais assim? Cara, eu ia dizer de cabelo em pé, mas não vou fazer a piada mais uma vez. Mas assim... Deixa de barba branca, barba de só se for... Cara, as pessoas que dizem isso, todas se beneficiaram desse período. Não. Se existe uma classe média nesse país, é por causa desse período. Não. E se uma classe média está deixando de existir nesse país agora, é exatamente por causa do fim desse período, já prolongado, e não a incapacidade de retomar a consequência, a permanência desse suicídio coletivo que está acontecendo. Quer dizer, hoje, o que acontece nas cidades brasileiras, se não um fenômeno de erosão da classe média? A classe média está em erosão. Né? Nós estamos com um desemprego já em situação de esterese, já acima de 14%. Informalidade batendo 40% em estado permanente.
Cadê os empregos que vão salvar essa gente? Não tem, não aparece. Ora, desculpa, gente, a classe média brasileira está em erosão. Qual a razão? Essa proposta aí, essa interpretação, essa indigência conceitual dessa gente que acha que, né, não fazer nada é fazer o certo. Cara, aí, sei lá, é melhor a gente nem enveredar, porque eu vou começar a xingar a gente aí, vou citar nomes, vai ter processo. Deixa pra lá. Mas sim, exatamente, é o que você falou, é bom que pelo menos da parte do FMI, da parte também do governo francês, do governo dos Estados Unidos, do governo da Alemanha, você pode ler o documento da Agenda 2030 da Alemanha, Peter Altmaier, o nome do ministro, eu li o documento, né? As palavras do Emmanuel Macron, na França, né? A nova postura do governo inglês, que está fazendo um BNDES, e quem está fazendo é o governo Tory, o governo do Partido Conservador, né? Para não falar no Biden e seus 50 bilhões só para semicondutores, e etc, etc, etc. Então, gente, é isso, assim, eu acho que em termos de tamanho de vídeo tá legal, né, Paulo? Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas realmente é de estapear, assim, dá muita raiva. Eu espero que você que está nos ouvindo esteja sentindo essa raiva também, porque realmente é de indignar, é de você ficar por dentro das calças. Exato, enfim, os economistas liberais estão com a vida muito difícil no Brasil, né? Acho que vai restar eles ficar escondidos dentro da academia da Torre de Marfim, porque o mundo tá acachapante, né? Quando você olha papers do FMI, o site do FMI, que todos os governos estão fazendo, quer dizer assim, não tem muito para onde o cara correr, né? Enfim, tem que ficar lá escondido na sala dele, né? Enfim, metem uns artiguinhos na Folha de São Paulo de vez em quando, né? Mas aí é isso, são desmoralizados pela realidade logo em seguida. Tá bom. Paulo, obrigado. Gente, esse foi o Demolindo YouTubenomics comigo, Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira, e o Paulo Gala, que vocês já conhecem. Então, assine nossos canais, acompanhe nossos conteúdos. Obrigado, até uma próxima.